Estamos iniciando mais uma edição da nossa sessão Max Weil de Medicina Crítica, promovida aqui pelo Instituto Sócrates Guanais. E hoje temos uma convidada muito especial, uma convidada muito importante, que é a professora Suzana Margarete Agerge Lobo, mais conhecida por Suzana Lobo. Suzana Lobo é professora, livre-docente de medicina intensiva da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. É uma cidade no oeste aqui do estado de São Paulo, para quem não é paulista, né? É uma faculdade tradicional aqui do estado de São Paulo, mantida pela Secretaria de Ensino Superior do estado de São Paulo. A doutora Suzana também é diretora de pesquisa, a diretora adjunta de pesquisa dessa mesma faculdade, e ela também é coordenadora do Serviço de Terapia Intensiva do Hospital de Base de São José do Rio Preto, que é um hospital muito robusto, muito vigoroso, muito importante, que atende toda aquela região com um número grande de leitos de tratamento intensivo. Muito bem. E a Suzana Lobo é presidente da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, está terminando o seu mandato, iniciou seu mandato em 2020, quando começou a pandemia também. Então, todo o mandato da Suzana Lobo foi permeado, foi influenciado pela pandemia de Covid-19. E nós todos pudemos observar toda a dedicação, todo o empenho, toda a força, né, que a Suzana, como uma maior liderança da medicina intensiva brasileira, ela tirou esta força e se empenhou de uma forma espetacular e foi uma inspiração para todos nós. Enfim, todo mundo trabalhou muito, todos vocês que estão nos assistindo, todo mundo relacionado a tratamento intensivo trabalhou bastante, mas realmente a gente foi muito inspirado pela determinação, pela coragem e pelo envolvimento da Suzana Lobo. Muito bem, então eu resolvi convidar a Suzana Lobo para ela contar essa história de como foi esse enfrentamento da pandemia de Covid-19 aqui no Brasil. Todos vocês participaram disso, mas certamente a Suzana teve, por conta do destino, né, que a colocou neste momento histórico, ela realmente vai poder nos trazer reflexões e notícias que só ela teve e que só ela pôde refletir e pôde pensar em tudo isso, e eu tenho certeza que nós vamos ter uma belíssima apresentação. Muito bem. Eu peço a todos que mantenham os seus microfones desabilitados para que a gente não tenha interferências. Ao final, nós vamos fazer uma discussão, vocês podem se manifestar pelo chat, enfim, e a gente, no final, faz uma discussão. Muito bem. Suzana Lobo, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, e a palavra é sua. Bom dia a todos. Marcelo, muito obrigado. Bom dia, Rosa. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Muito obrigado pela gentileza das suas palavras. Mas, sem dúvida nenhuma, a força vem desse grande time aí de intensivistas do Brasil todo, da AMIB, dos comitês, né, que trabalharam aí de forma incessante durante a pandemia. Eu tirei a maioria aqui da nossa abertura lá do Congresso Brasileiro, e eu vou tentar fazer uma retrospectiva, né, do que aconteceu. Desculpa, aqui não está passando. Tá. Do que aconteceu durante a pandemia no Brasil, tá? Bom, então, nós tivemos aí, aqui tem uma linha do tempo, né, desde dezembro de 2019, a gente está vivendo essa realidade. Em fevereiro, né, nós tivemos o alerta aí do Ministério da Saúde. Dia 25 de fevereiro de 2020, nós tivemos o primeiro caso confirmado no Brasil. E desde então a AMIB tem focado, né, muito trabalho na segurança da equipe, todos os comitês, com um trabalho incessante, gerando documentos,
um grande foco, desde no início, principalmente na segurança da equipe, paramentação, etc., informação, né, tanto aos profissionais de saúde como ao poder público, à mídia, aos leigos, a segurança do paciente, sempre com um foco na ciência. Isso foi muito importante para a gente manter num cenário, né, que a gente, desde o começo, então, tentando interagir com o poder público, né, falando sobre como tentando participar com os conhecimentos de outros países em relação à capacidade de expansão do sistema de saúde, né, para atender essa demanda crescente de leitos. E aí, quando a gente pensa numa pandemia com vírus respiratório, com uma síndrome de angústia respiratória, a gente sabia da necessidade de leitos de UTI. E quando a gente olhava para esse cenário, lá em 2019, o número de leitos no Brasil, né, não é nada mal. Se a gente olhar em termos de número de leitos por 100 mil habitantes, aqui, a gente vai ver que a gente só ficava atrás de dois países, né, muito ricos, a Alemanha e os Estados Unidos. Ou seja, o Brasil tinha em torno aí de 22 leitos para cada 100 mil habitantes, ou 2,2 leitos para cada 10 mil habitantes. Mas também a gente sabia desde o início que essa realidade, né, era muito diferente aí nos dois Brasis, que nós tínhamos o Brasil do SUS e o Brasil da saúde suplementar. E quando a gente olha o Brasil do SUS, nós tínhamos em torno de 1,4 leitos para 10 mil habitantes, enquanto que essa situação é muito mais confortável na saúde suplementar, mas ainda olhando os estados, né, a gente vê uma desigualdade muito grande, com a grande maioria dos estados do Norte e do Nordeste, com o que se considera, então, aquém do que o governo federal preconizava, do que o Conselho Federal de Medicina e o Ministério da Saúde preconizavam. O ideal seria em torno de 1 a 3 leitos, né, segundo a OMS, para cada 10 mil habitantes. E a gente vê aqui, tudo que está em vermelho mostra a insuficiência de leitos, que seria menos que 1 leito para cada 10 mil habitantes. Né? E num cenário de pandemia, o ideal sendo 1 a 3 leitos, tinha dados que vinham lá da China que sugeriam até que, na verdade, a necessidade de leitos nos picos seria em torno de 2,6 leitos para cada 10 mil habitantes. E ainda a gente tem que considerar, né, isso aqui são dados de dezembro de 2014, ou seja, antes da crise econômica, que a gente sabe que muitos perderam seus planos de saúde. Nós tínhamos só 25% da população do Brasil, né, assistida pela saúde suplementar, enquanto, né, embora a gente tenha aí esse número de leitos, 75% da população brasileira, nessa época, antes da crise econômica, né, eles não tinham nenhum plano de saúde suplementar. Nós levamos também para, então, essas necessidades de expansão, né, e também uma grande preocupação do nosso grupo de defesa com a habilitação de novos leitos. A criação, a expansão de novos leitos, nós tentamos organizar isso com o Ministério da Saúde, flexibilizamos as regras, né, da RDC 07, mas sugerindo que sempre tivesse esse atendimento por níveis, nos quais todos os pacientes seriam vistos, né, e todos os médicos que se juntassem a nós seriam coordenados, né, por um intensivista experiente. Em 2018, nós tínhamos cerca de 8.239 médicos intensivistas certificados pela AMIB, né? Mas, quando a gente olha lá nos dados demográficos, eram 7.127 especialistas intensivistas,
E pelos nossos cálculos, até feitos aí com auxílio do Dr. Marcelo, para a gente cobrir 24 horas, 7 dias por semana, seriam necessários 19 mil intensivistas, né? E nós tínhamos possivelmente muito menos que 6 mil em atividade. Se a gente contar aí que nem todos estão em atividade na beira do leito. Nós também procuramos fazer as orientações com os comitês científicos relacionados à utilização em situação de escassez. Qual seria a maneira mais segura de utilizar outras maneiras de ventilar, por exemplo, ventiladores de suporte, carrinhos de anestesia, isso foi feito junto com a Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Nós acompanhamos o tempo todo pelos dados do CNES e do Ministério da Saúde. Então, a AMIB fez essa evolução e estava sempre atenta ao número de leitos. Então, a gente viu que em março, quando começamos aí a aumentar o número de internações, nós tínhamos esse cenário que eu já mostrei para vocês, 1,4 leitos no SUS e 4,9 na saúde suplementar, né? Isso, em maio, subiu um pouquinho, então a gente já começa a ver aquela... Desculpa aqui. A gente começa a ver em maio um aumento mais discreto aí, mas aumentando principalmente o número de leitos disponíveis na saúde suplementar, assim como de ventiladores, né? E quando a gente olha para o ventilador, a gente também enxerga essa desigualdade. Em março de 2020, né, enquanto a gente via, por exemplo, 102 ventiladores em Porto Alegre para cada 100 mil habitantes, em Macapá isso era muito menor, né? Então, em resumo, o número de ventiladores foi aumentando, mas também uma má distribuição. Bom, a gente, desde 2015, nós acompanhamos o perfil dos pacientes, o perfil epidemiológico dos pacientes na UTI, numa grande parceria aí com a EpiMed, em que a gente acompanha o case mix, as tendências, os desfechos dos pacientes, e logo no início a gente já passou aqui, criamos uma aba, né, e já passamos a monitorar os pacientes COVID. E isso foi de grande ajuda, extremamente importante, e que a gente podia acompanhar, né, os dados, o perfil epidemiológico, as tendências do que estava acontecendo no país no sistema privado. E foi muito importante também esse envolvimento de toda a sociedade nos seus comitês, departamentos, né, gerando centenas, até milhares de documentos, vídeo, webinar, que foi rapidamente levando conhecimento para a beira do leito, e esses documentos, sem dúvida nenhuma, foram fundamentais no nosso dia a dia para a gente enfrentar, né, todo aquele desconhecimento que a gente tinha em relação a essa doença, e a colaboração foi enorme, foi extremamente importante, né? Também com outras sociedades, começamos criando praticamente diálogos praticamente diários com outras sociedades, e acabamos tendo isso, foi sem dúvida nenhuma um dos fatores de novidade para a gente, o nível de colaboração que a gente viu entre as sociedades de especialidades para tentar defender, né, para disseminar o conhecimento, defender a ciência, tudo foi de um nível, eu acredito que não acontecia antes. E isso foi realmente importante para a gente levar esse conhecimento para a ponta, inclusive para as secretarias de saúde municipais, conseguir levar os protocolos que a gente considerava aí mais importantes em todo, para disseminar até a ponta, onde realmente se atendia o doente. Bom, o que a gente viu, então,
que, inicialmente, né, as medidas de mitigação da pandemia foi inicialmente efetiva. A gente vê aqui nessa curva aqui do lado esquerdo, né, que a gente conseguiu achatar as curvas de hospitalizações em muitas regiões, as medidas fora do hospital, na comunidade, né, com poucas exceções aí, mas a maioria, a princípio, né, foi efetiva em diminuir a curva. Mas o que foi difícil, muita coisa foi difícil, né? Claro que a gente passou por tudo isso, ninguém esquece quanto difícil foi todos esses novos desafios que enfrentamos aí no dia a dia, né? Mas também foi difícil a gente observar, né, a falta de coordenação que aconteceu na maior crise sanitária de todos os tempos, da nossa geração, desculpa, dos últimos 100 anos, nós passamos por 4 ministros da saúde, né? E a gente sabe que os maiores problemas nossos aí, a gente passou, essa falta de coordenação levou a hesitação na compra de vacinas, né? E aqui a gente lista muitos problemas pelos quais passamos, as medidas de contenção insuficientes, em locais com iminente colapso do sistema de saúde. Passamos em vários locais por escassez de suprimentos essenciais, tivemos falhas na comunicação com o público, falta de política efetiva de testes, né? E tudo isso, basicamente, junto com uma falta de concordância e coordenação entre as 3 esferas dos governos. Nós assistimos à economia e à saúde contrapostas, né? Dicotomizadas como se fossem mutuamente exclusivas. A assistência financeira para as famílias de baixa renda foi insuficiente, né? E a gente sabe que uma grande parte da economia no Brasil roda aí com trabalho informal, que não tem a menor condição de isolamento. Também enfrentamos desinformação, né? O tempo todo a gente tentando levar a melhor informação possível e brigando contra a desinformação, muitas vezes, na maioria das vezes, vindo do próprio governo. Então, essa crise no Brasil foi caracterizada por essa dificuldade de comunicação com o público confuso, né? E tudo isso que eu falei, e a comunidade manifestando aí, muitas vezes, não acreditando na gravidade da doença, né? Em busca de drogas sem eficácia comprovada, como a cloroquina e a ivermectina, e como decorrência dessa informação desencontrada. Mas a MIB, nós como sociedade, e essas sociedades, nós fomos muito consistentes na nossa mensagem, né? A mensagem que nós passamos diariamente, de forma exaustiva, foi distanciamento social, a importância das medidas não farmacológicas, né? Que use máscara, ouça os especialistas. Então, a MIB foi muito consistente, chamando a atenção para a importância de que a pandemia se controla fora do hospital. A gente já via profissionais de saúde exaustos, e que era importante achatar a curva, né? E achatar a curva significava fazer com que os hospitais atendessem aos poucos essas pessoas de forma organizada, né, para impedir o colapso do sistema hospitalar. Então, fomos ao presidente, aos governadores, né, insistimos muito na mídia e exaustivamente sobre a importância de abaixar a curva, de achatar a curva. Então, lembrando, né, o que significa o achatamento da curva, que a gente ouviu tanto no começo e depois se ouvia cada vez menos. Significava simplesmente, né, que as medidas de distanciamento
fossem adotadas, se necessário, lockdowns, de maneira que o sistema dessemos tempo ao sistema de saúde para atender essas pessoas, né? Mas o que nós vimos no Brasil foi que, ao invés de se achatar a curva com essas medidas, né, as medidas foram cada vez mais complacentes e a medida tomada no Brasil foi, na verdade, elevar a barra cada vez mais, né, de maneira que se pudesse internar um maior número de pacientes. Chegamos a 72 mil leitos de UTI em algum momento, mas aí ficou muito claro, né, no Brasil e para todos nós, que leito não é só cama, leito de UTI não é... Onde é que estavam os enfermeiros, os médicos, os fisioterapeutas, os farmacêuticos e toda a equipe multidisciplinar, que a gente sabe que é importante, né, uma equipe, a organização da UTI é extremamente importante para os resultados. Então, embora historicamente a gente já sabia da importância de que é melhor achatar a curva, né, que quando nós achatamos a curva, nós teríamos menos casos. Se temos menos casos, temos menos mortes, né, temos menos pacientes hospitalizados, mas essa não foi a política escolhida aí. Em dezembro de 2020 apareceu a variante Gama, né? Uma variante de preocupação, apareceu em Manaus, e aí foi o começo de toda aquela história muito, muito complicada que assistimos, né? Com falta de insumos, falta de oxigênio, saturação dos hospitais, colapso ou quase colapso em várias regiões do Brasil, né? E veio, então, a segunda onda, que foi realmente devastadora. Nós contribuímos aí com protocolos de alocação de recursos que foram propostos, foram protocolos que deveriam ser adotados e foram adotados em muitos locais do país, que deveriam mostrar aí transparência, ser devidamente explicados à sociedade, foi debatido com a sociedade, tá? E inclusive com a OAB, e esses protocolos foram propostos em relação aí à distribuição de leitos, de medicamentos e de oxigênio, né? Bom, depois que veio essa onda, e o que a gente assistiu à medida que os números tiveram uma certa melhora no final do ano, setembro, outubro, o que a gente viu aqui foi uma desmobilização, né? Então, aí, no final dessa fase, a gente assistiu uma desmobilização, e quando, embora fosse um pouco confuso, a gente está olhando aqui leitos, né, que a gente via no sistema CNES, e a gente tem até dúvida do quanto isso foi adequado aí nessa época de pandemia, tá? E aí, em janeiro, a gente tinha esse panorama, esse cenário no Brasil, aparentemente com mais vermelho ainda, então a gente assistiu a essa desmobilização, já agora, né, de domínio público, que mais procurado aí, o SUS só tinha 44% dos leitos, mas ele atendia pelo menos 2/3 da população, né, chegando às vezes em alguns locais até mais que isso. Então, nós fomos muito eficientes em criar leitos de UTI, né? O Brasil foi extremamente eficiente, mas mesmo assim assistimos o colapso em muitas regiões do Brasil. Como eu disse aí, isso ficou muito claro, que a terapia intensiva não é somente leitos, né? A gestão é fundamental, a equipe, e faltou medicamentos também, né? Chegamos na época, em março de 2020, desse ano, a registrar mais de 100 mil novos casos e chegamos a 4 mil mortes em um único dia. Hoje já passamos de 613 mil mortes. Nessa perspectiva aí dessa época, cada vez mais a gente se preocupava, aumentava o número aí de sociedades sempre comprometidos
em tentar, nessa época, principalmente de colapso do sistema de saúde, fizemos o que foi possível para levar para o CONASENS, para as secretarias municipais, normas de segurança, né, de medicamentos, de tradução dos medicamentos que eram doados, que vinham em mandarim. Então, a gente trabalhava aí com essas sociedades, e isso foi extremamente importante, e achamos que realmente foi fundamental para muitos locais aí do país. Mas aqui a gente percebe, esse é um estudo nosso da MIB que nós fizemos, e nessa época aí, a percepção todos esses locais é que faltava leitos, faltava enfermeiros e faltava médicos intensivistas. Então, isso foi uma pesquisa que foi feita em todas as regiões do país, mais de 2.000 pessoas responderam, e a gente pegou essas duas fases aí, dessas duas ondas, e a gente percebe que a percepção de insuficiência de leito, insuficiência de intensivista e de enfermeiro intensivista cresceu ainda mais de uma fase para outra. Nós escutamos o secretário-geral falar sobre, em fevereiro, isso era em fevereiro de 2021, que o que nós estávamos passando no mundo, isso era um tempo para a solidariedade e para a ciência. Solidariedade nós vimos muito no Brasil, né? Mas a ciência foi, né, ignorada no nosso país de uma forma bastante significativa. Ou seja, foi uma época em que realmente a ciência foi, quando ela deveria ser bem vista, né? Ela começou, de repente, a ser mal vista. E aqui a gente vê, né, nesses países que ignoraram a ciência, foi exatamente aqueles que tiveram um maior custo aí em termos de vida. E, como consequência, tivemos esses números que são muito mais visíveis em países como o nosso e o próprio Estados Unidos. Aqui, então, a gente tem dados, né, da epidemiologia de 250.000 pacientes admitidos em UTIs brasileiras. Esses dados são da Fiocruz, que mostram as taxas de mortalidade, né, maior de acordo com a idade, aqui nesse gráfico da direita. Também mostra mortalidades que variam aí de 50% até 79% em pacientes intubados. E a gente vê que essas taxas de mortalidade mais altas são exatamente naquelas regiões em que a gente via onde havia insuficiência de leitos e de intensivistas, né? Que são aquelas regiões principalmente do norte e nordeste. Então, aqui a gente vê a taxa de mortalidade no norte, por exemplo, 79%, e no sudoeste ela foi 49%. Então, escancara essa desigualdade, né? Também a gente pôde ver, né, que essa desigualdade também foi vista em termos de raça, com pretos e pessoas mais pobres, com uma mortalidade muito maior, né? E quando a gente compara esses dados, por exemplo, desse estudo, são de um número bem grande, também comparando aqui com pacientes do sistema de saúde suplementar dos Estados Unidos, em que a mortalidade também foi alta, né? Eu acho que a gente muitas vezes viu que as respostas nos Estados Unidos e no Brasil foram muito semelhantes. A mortalidade nessa casuística americana de pacientes da saúde suplementar também foi de em torno de 70% para pacientes intubados, né? Nós vimos o impacto nas nossas gestantes, né? A mortes de gestantes e puérpera mais que triplicaram em 2021, e esse foi uma das
das realidades dessa pandemia que nos impactou muito, né? Aquelas mortes em vários familiares e também vendo mães, né, que acabaram de ter seus bebês internando nas nossas UTIs. Esses dados aqui são da Sociedade Brasileira de Pediatria. Eles, em 2020, tiveram 14.638 internações de crianças e adolescentes abaixo de 19 anos. Né? Infelizmente, em 2021, o número de hospitalizações foi menor, mas tivemos um grande número de óbitos aí, se não me engano, em torno de 2.000 óbitos de crianças. O impacto também foi grande nos profissionais de saúde, né? A gente vê aqui que o Norte e Nordeste também, a mortalidade de profissionais de saúde foi, inclusive, bem maior do que outras regiões do país. Então, para a gente ter uma ideia dessas desigualdades, nós temos, e do impacto, né, nós tivemos 56 mortes para cada 100 mil enfermeiros no Norte, né? Isso era quase 5 vezes maior do que no Sudeste e muito maior do que na região Sul. Isso mostra que a gente também falhou aí como sociedade realmente em proteger nossos profissionais de saúde. A gente tem dados, né, esses dados aqui também mostram um grande número de... No Brasil, perdemos cerca de 800 médicos até 783 óbitos, quase 800 óbitos em médicos. E o burnout, né? O burnout foi frequente, e aí a gente realmente viu que nossos gestores políticos falharam em proteger nossos profissionais de saúde. Todos nós assistimos dia a dia os profissionais de saúde desabando aí em vários locais, não só do Brasil, como do mundo, né? E a gente chamou constantemente a atenção das mídias, dos governos, sobre a necessidade da atenção a esses recursos humanos, né? Mas fomos muito pouco ouvidos, né? Vimos aí aumento uma modificação com o tempo, quando chegou aí no final de 2020, a gente viu já um aumento de 193%, os jovens estavam circulando mais, né? Vimos aumento da mortalidade em todas as faixas etárias e agora também aumentando, né, em fevereiro, março, nos pacientes mais jovens, e isso, sem dúvida nenhuma, foi um reflexo dessa saturação dos hospitais, desse cansaço, do burnout, né? Mas também vimos aqui, em março de 2021, né, já o começo dos efeitos da vacinação, quando a gente começa a ver uma variação de mais de 40%, diminuiu, os pacientes acima de 80 anos, que a essa altura já estavam vacinados, né? Quando, infelizmente, víamos muitos pacientes jovens acometidos, entubados, e evoluindo com maior mortalidade, a gente via também esses pacientes. Aqui, essa linha em verde, por exemplo, a gente vê o efeito da vacinação claramente aí em pacientes acima de 80 anos, né? Nessa linha verde a gente vê ela cair e depois a gente vê ela subir novamente, mostrando aí o efeito da vacinação, que depois de alguns meses, 5, 6 meses, ele vai também perdendo e volta a subir, o que mostra aí a importância. Bom, nós acompanhamos, então, durante todo esse tempo, os dados, e até para a gente ter algum tempo, vou tentar ser um pouquinho mais rápida aqui, não esquecendo, né, que quando a gente olha o nosso número de mortes, a gente se assusta, mas possivelmente o excesso de mortalidade que houve no país
quando a gente olha aqui, por exemplo, esses dados da cidade de São Paulo, chegou a 66%, Manaus 81%. Isso, na verdade, é possivelmente, né? O excesso de mortalidade é muito grande. Esse estudo aqui mostra que em abril e maio de 2020, né, esse excesso de mortes por país, aqui no caso do Brasil, chegava a 30%, e nesse ano a gente viu chegando até a 79%. Ou seja, nossos números estão bastante subestimados, tá? E há projeções aí de estudo, esse estudo super importante, que já foi muito discutido, inclusive na mídia, né? Que nós possivelmente poderíamos ter evitado aí metade dessas mortes, né? Se a gente não tivesse toda essa desigualdade que ocorre no país, e se não tivesse tido tamanha pressão sobre o sistema de saúde, né? Quantas mortes poderiam ser evitadas? E o impacto disso, e a sindemia, né? O que é a sindemia? O que está acontecendo como consequência dessa pandemia? Aqui a gente tem dados de milhares de pacientes, e a gente aqui está olhando a taxa de mortalidade padronizada, que é aquela observada sobre a esperada, desde 2010 até 2020. A gente via aqui que nos últimos 5 a 6 anos, aqui olhando os dados da UTI brasileira, a taxa de mortalidade vinha caindo progressivamente, tanto em hospitais privados quanto em hospitais públicos. E a hora que chega em 2020, 2021, tem uma inflexão da curva, isso sobe de maneira significativa, né, e mostra o quanto a gente perdeu aí de eficiência, de tudo que ganhamos em 10 anos foi perdido aí nessa pandemia. E isso foi muito bem, esse belíssimo trabalho do Zampieri, né, mostrando essa taxa aqui novamente em 2020, já essa inflexão dessa curva, aqui do lado esquerdo a taxa de mortalidade padronizada, e do lado direito a gente vê o VLAD, que seria à medida que o número de Covid sobe, né, essa melhor resultado vai caindo aí. Então, isso é um reflexo dessa taxa de mortalidade, isso em pacientes não Covid, né? E por quê? É claro que num sistema saturado, num ambiente em que leitos são abertos, mas a equipe da UTI é reduzida, né? Os profissionais de saúde estão com o que nós vivemos tudo isso, uma baixa disponibilidade de leito, grande pressão, um número excepcionalmente alto de casos, uma doença com uma gravidade muito grande, com tempo de internação maior, com infecções relacionadas à assistência de saúde mais frequentes, e o tempo todo, né, intervenções com baixo nível de evidência, mais complicações. Isso deve explicar aí esses números que a gente vê, não só na COVID, mas também no paciente não COVID. A gente vê nesse trabalho aqui também o impacto em pacientes cirúrgicos. À medida que as internações em UTI aumentam, né, as internações vão aumentando nas diferentes capitais do país, o número de internações cirúrgicas e eletivas, seja eletiva e de emergência, vai caindo significativamente, tá? Existe um cálculo aí, esses autores calcularam pelo número de cirurgias projetadas que deixaram de ser feitas, que nós temos um déficit aí de 1.200.000 cirurgias não realizadas pelo sistema de saúde público do Brasil, nesse tempo de pandemia, e aqui nessa área rachurada a gente pode ver o que seria projetado e o que foi feito. E novamente a gente vê o impacto aí da desigualdade de acesso, né, com o norte, com o nordeste, por exemplo, com
um impacto ainda maior, né? E a mortalidade também nesses pacientes, então, é maior, e não foi só na saúde que a gente viu, né? Hoje a gente viu o impacto social essa sindemia muito grande aí, então a gente vê hoje fome, né? A gente já, esses dias também foi bastante discutido, foi estimado aí um declínio pela primeira vez em torno de 1,3 anos na expectativa de vida do brasileiro como consequência dessa pandemia, né? E o que aprendemos? Eu acho que uma das maiores... Nós fomos o epicentro, né? Nós fomos o epicentro durante muito tempo dessa pandemia e aprendemos aí que o ideal é que não tivesse, que o governo não interferisse nas práticas da sociedade, né? O negacionismo, ele de alguma forma interferiu muito aí nas medidas de isolamento, nas medidas não farmacológicas e outras medidas preventivas que deveriam ser adotadas e que poderiam ter evitado milhares de mortes. E o papel aí de líderes nacionais que tiveram, de alguma forma, levaram os rumos, né, das respostas da sociedade para outros caminhos, que a gente vai levar muitos anos estudando, né? Alguns estudos importantes, como esse de economia, mostram, né, que muito mais do que a pobreza, a desigualdade está relacionada às taxas de mortalidade nos diferentes países aí. E a gente, para tocar para frente, né, para se preparar para desastres futuros, sem dúvida nenhuma, nós precisamos entender o que aconteceu no nosso país, como a gente pode fazer melhor, outras pandemias virão, né? Esse é o nosso... aquele estudo da MIB também avaliou a exaustão do profissional. Em junho de 2020, nas diferentes regiões do Brasil, nós já tínhamos 77% a 85% aí dos profissionais de saúde com sinais de burnout, de exaustão física, de exaustão emocional. Isso em março de 2021 piorou, foi maior ainda. Isso mostra que a pressão sobre nós, profissionais de saúde no Brasil, não só foi enorme, como ela foi prolongada, né? Nós não tivemos tempo para se curar, né? E aí nós precisamos pensar o nosso futuro, o que vai mudar, né? Esse artigo aqui, muito... tem tudo que a gente gostaria de pensar, né? Como que nós vamos enfrentar as próximas crises. Nós precisamos de registros epidemiológicos efetivos, e nisso nós temos um dos maiores sistemas do mundo em termos epidemiológicos, que é esse projeto UTIs brasileiras, teve uma grande importância. Hoje ele tem praticamente 2/3 das UTIs brasileiras nos sistemas. Nós precisamos pensar melhor todos esses, né, a segurança, como enfrentar aí falta de insumos, como a gente vai aumentar a capacidade em novas ondas ou em novas pandemias. Nós precisamos estabelecer as prioridades. Nós teremos pressão sobre o serviço de urgência e emergência, precisamos ver o que vem pela frente aí em termos de agravamento de comorbidades em sobreviventes, a desassistência provocada pela restrição de acesso, as cirurgias não realizadas e, em resumo, né, nós devemos estar prontos para cuidar de pacientes que sofrem da Covid longa e outros pacientes não Covid. Nós temos que ter planos mais robustos de preparação para catástrofes, isso nós temos que correr atrás. Nós precisamos de programas consistentes para treinar pessoas, para colocá-las como resposta em casos de catástrofes, né?
E, por fim, a resposta médica a uma crise sanitária, ela deve envolver todas as partes de uma nação e as nossas respostas devem ser guiadas pela ciência. Então, nós já atingimos mais de 613 mil mortos, né? Novamente, no futuro, nós devemos pensar a que ponto nossos líderes podem interferir nas respostas de um país à pandemia, né? Lembrando que clima e pandemia tem tudo a ver e é uma questão de tempo que a gente vai ter outras. E aqui alguns pensamentos, as pessoas deveriam ouvir mais os especialistas, e aí esse é uma mensagem que a gente tem que passar para os nossos líderes. Como o governo intervém é muito importante. A gente viu países como os Estados Unidos, que tem dinheiro, tem recurso e respondeu muito mal também, né? Embora, teoricamente, fosse o país mais preparado para responder a essa pandemia, e a gente sabe que foi um desastre, né? Isso mostra que, muitas vezes, não é a quantidade de governo que importa, mas a qualidade do governo, né? Os danos seriam menores com menos desigualdade social, e isso tem que ser um foco muito importante para o futuro muito próximo, né? E, em resumo, e uma coisa que fica para nós intensivistas, sem dúvida nenhuma, que, embora estejamos todos exaustos, nós estamos, sim, muito orgulhosos das nossas ações aí como intensivista, cada um de nós, né, fazendo tudo que pôde na beira do leito para salvar o maior número possível de vidas nas situações mais extremas pelas quais passamos. E o que eu posso dizer, muito obrigada a todos vocês mais uma vez, já cansei de falar isso, né? No sentido de que, pelo trabalho de cada um de nós, e de vocês principalmente, na condução dessa pandemia. Eu acho que o intensivista foi bem visto e saímos muito fortalecidos, né? Muito feridos, mas muito fortalecidos. Bom, agradeço pela atenção. Muito bem, Suzana, muito bom. Você fez aí o panorama dessa pandemia aí, desses 2 anos que a gente vem vivendo, e realmente fomos empurrados e submetidos, né, a uma opção dos nossos governantes, que foi a opção de não achatar a curva e correr atrás do prejuízo. E aí, tanto os nossos pacientes quanto nós sofremos muito em relação a essa estratégia. Realmente, para nós, não foi a melhor estratégia, os resultados também mostraram isso, mas foi a opção que os nossos governantes fizeram. Então, por um lado, teve todo um esforço de aumentar leito, de trazer equipamento, de comprar equipamento, de trazer insumos, etc., etc. Teve todo esse esforço, teve todo o esforço dos trabalhadores, dos profissionais de saúde, para tentar dar uma resposta, atender. Mas, realmente, quando a gente olha os resultados, não são muito animadores, não foram muito animadores, né? Bom, agora nós temos que olhar para frente, olhar para o futuro, né? A pandemia, a vacina, ela realmente mostrou a sua eficácia e a gente parece que está com um controle melhor da situação agora, e vamos ver como é que a gente vai se comportar daqui para frente. Mas eu queria te fazer algumas colocações, algumas perguntas, Suzana. Você viu que você mesmo mostrou os dados, como flutuou, né, a oferta de leitos no Brasil, né? Em 2 anos teve toda essa flutuação, tanto no SUS quanto no supletivo. Muito bem. Nós
nós não temos especialistas em número suficiente. A Rosa sempre me fala isso, é curioso também, porque diferente de outros, por exemplo, quando um cirurgião ele vai trabalhar, ele trabalha com outro cirurgião, né? Nunca entra um cirurgião e um clínico para operar. Sempre são 2 cirurgiões ou 3 cirurgiões, e assim vai. Nós temos que entrar com outros colegas, né? A gente tem que entrar com não especialistas. Muito bem. Esse é o que está colocado, né? E a gente não percebe, não imagino que deva ter uma mudança a curto prazo nessa situação. Então, você mostrou ali que a gente precisava trabalhar num sistema de pirâmide ali, num sistema de, né, piramidal, a base formada por profissionais que não são especialistas e lá na pontinha, lá em cima, um especialista tentando coordenar tudo isso. Como que você vê o nosso futuro agora, Suzy? Muitos desses leitos vão ser fechados, muitas dessas unidades, que talvez nem pudessem ser denominadas unidades, porque foi um amontoado de esforços, vão ser desativadas ou já foram desativadas. E a gente vai voltar mais ou menos ao que sempre foi, com aquelas desigualdades, aquelas diferenças e a escassez de especialista. Como você acha que a gente deve enfrentar essa nova... não é novo, né? É o que sempre foi, mas esse pós-pandemia. Lembrando que desses leitos que foram abertos, né, quase 9.000 foram, na verdade, unidades respiratórias. E que possivelmente, a grande maioria não tinha nem intensivista, né, para tutorar todo o grupo novo. Muitas vezes a gente viu isso, eu vi muito isso aqui. Nossa região foi uma região que teve uma expansão muito grande do número de leitos, e muitas vezes a gente via pessoas até recém-formadas, né, tocando leitos de alta complexidade. Bom, essas necessidades do Brasil a gente já vinha vendo, né? Então, essa desigualdade de distribuição de leitos, assim como de intensivistas, ela era evidente. Até a gente sabia disso antes das pandemias, pelos resultados, por exemplo, da sepse, quando a gente olha o estudo spread, a gente já via diferenças nas taxas de mortalidade, a gente já via maior tempo para internação em sistema público do que no sistema privado. E eu acho que isso já era um objetivo aí, dos comitês de defesa da nossa associação, principalmente, em que isso fosse corrigido, né? Mas com a pandemia isso foi não só não corrigido, como escancarado. Então, uma das coisas importantes é aumentar o número de intensivistas, e foi por isso que se pensava na MIB, esse acesso direto vai ser muito importante para diminuir essas desigualdades, com muito foco, e isso aconteceu nesse ano, né? Nós tivemos uma força grande, inclusive, junto à Comissão Nacional de Residência Médica, que abriu bolsas, principalmente nessas regiões, a gente tentar interiorizar a formação do intensivista e levar esses intensivistas para as áreas onde a gente tem menor número. Além disso, a gente já havia entrado em contato com, né, nós estamos sempre tentando aí influenciar o governo de maneira que eles estejam atentos para essas desigualdades, e agora, novamente, a Comissão de Defesa, que você faz parte, né, enviando ao Ministério, aos CONASENS, essa necessidade aí de que, afinal, todos esses leitos que foram abertos, esses ventiladores que foram comprados, né, para onde é que eles vão, para onde é que eles estão, e não é fácil acompanhá-los, porque a grande maioria desses 9.000 aí que foram abertos eram unidades respiratórias, que, na verdade, não teriam as exigências da RDC 07, por exemplo, em relação ao espaço, qualificação técnica da equipe, etc. Então, a ideia é que a gente faça sempre, nos próximos, principalmente no ano que vem, uma pressão grande aí para que esses leitos, de alguma forma, eles possam ser
mantidos nessas regiões que sofreram mais aí no impacto do colapso, e, de alguma forma, a gente levar para a MIB tentar levar essas necessidades e discutir isso. Nós conseguimos alguma discussão com o Ministério da Saúde, mas em vista da vacinação e até da diminuição de casos, a prioridade muda de foco, e é real, é importante que agora o foco seja a vacinação, mas não tem dúvida que os próximos anos, 2, 3 anos, para nós serão anos muito difíceis, em que nós teremos outro tipo de sobrecarga, se não tiver outras ondas de Covid, e que a gente tem que se preparar melhor e de preferência, né, que existe uma coordenação central e que as sociedades científicas sejam ouvidas, o que não foi possível nessa pandemia. Enquanto nós somos muito ouvidos pelos leigos, nós somos muito ouvidos pela mídia, né? A gente teve grande trabalho aí com Conasens, mas a gente faltou ainda muita coordenação com governos federais e estaduais. Foi a segunda vez que eu te assisto, e realmente a gente fica um pouco assustada, mas fica emocionada, né? Porque realmente foi muito difícil. Suzana, Marcelo tem toda a razão em dizer que você não esperava por isso na sua rotina aí, na sua diretoria, no seu mandato. E eu queria realmente fazer uma observação, exatamente pegando esse gancho que você fez agora, e digamos assim, nesse interregno dessa pandemia, que a gente espera que vai acontecer, que está acontecendo, né? A vacinação mostra esse benefício todo. Vem aí isso que você mostrou também, que é essa demanda reprimida de cirurgias, de filas, né? Da história de fazer... a gente tem que andar com essa fila, né? E diante do que o Marcelo falou, realmente a gente precisa de pares. Ouvi você dizer que vamos aumentar bolsas e pescar profissionais nessas regiões é importante, uma formação acadêmica, com a formação ortodoxa, mas meu apelo, Suzana, é que a gente não perca nesse mundo nesse universo que a gente teve uma opção de colegas, muitos gostaram disso. A gente fez uma FCCS na MIB recentemente de um grupo de jovens que estava espalhado fazendo o Covid, que agora veio, e foi muito, muito interessante. Então, eu acho que não só de médicos, mas de outros profissionais, eu estou aqui em registro com a coordenadora da UTI de enfermagem, a diarista, um outro colega enfermeiro, plantonista da UTI também, para a gente intensificar, até chegar todo mundo no melhor dos mundos, todas essas iniciativas de cursos, pós-graduação, etc. E, de certa forma, não precisa abrir as porteiras, mas a gente dá uma incentivada nesse pessoal. Mais uma vez, Suzana, é muito bom ouvir você e eu acho que, já mesmo o seu mandato acabando, eu tenho certeza que você vai continuar nessa luta com a gente. Com certeza, Rosa. Obrigada pelos comentários. Mas você tem toda a razão. A gente sabe muito bem que o resultado em UTI ele é função de um time, né? E treinamento é fundamental. E esse aumento aí vai demandar realmente muito treinamento. E aí nós, como sociedade, temos o dever de prover isso da melhor forma possível, de fazer isso ser acessível a todos, né? A todas as... ou seja, como falou, nós começamos nossa gestão com a pandemia, estamos acabando agora, mas o trabalho exaustivo, eu acredito que ainda vai muito tempo.
Nós precisamos treinar mais profissionais para dar conta dessa demanda reprimida que nós temos alguns cálculos aí já de, por exemplo, só da parte cirúrgica, para atender essa demanda reprimida, se nós aumentássemos em 20%, nós levaríamos ainda, se não me engano, 2 anos para atender toda a demanda reprimida. A gente já vê os anestesistas, né, aumentando o número de cirurgia, uma busca enorme por anestesiologistas para atender o aumento das cirurgias, e nós ainda estamos numa situação que a gente nem sabe o que vem aí, se vem outra onda, como é que nós precisamos começar já a pensar nisso, né? Porque nós temos as demandas reprimidas que não dá mais para adiar, não dá de maneira nenhuma. Se tiver alguma coisa em termos de Covid de volta, nós vamos ter que, de alguma forma, ser mais eficientes em atender, não passar, essa demanda reprimida, ela não pode ser adiada mais, de maneira alguma. Isso é absolutamente fundamental que a gente dê conta agora de tudo, e essa discussão tem que acontecer agora, rapidamente. Eu acho que nós estamos saindo daquela exaustão do burnout, mas nós temos que nos recuperar e partir para... Excelente colocação. Eu acho que é exatamente isso. Quer dizer, a gente tem que arrumar a casa, e essa colocação da segurança, da perda de eficiência, foi muito interessante. Exatamente, eu acho que esse é o ponto. Eu acho que esse é o foco agora. É isso aí. Obrigado. Obrigada, Rosa. Agradecer muito novamente a generosidade e a disposição da Suzana Lobo de apresentar esse trabalho para nós aqui, tá certo? Realmente foi um trabalho muito exaustivo, muito dedicado e que inspira todos nós, né? Você vê como nós somos sempre... A gente vive da contingência. A Suzana jamais imaginaria que na gestão dela ela iria enfrentar todas essas dificuldades. Mas são as contingências, a gente é permeado aí pelas contingências, né? Mas a resposta foi, pelo menos a resposta pessoal da liderança da Suzana, foi uma resposta inspiradora para todos nós. Agradecer aí você o convite, a gentileza das palavras, um abraço aí para todo o pessoal do registro. Um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Elga Lima, muito obrigado pelo apoio. Pessoal da comunicação, muito obrigado.